Olá pessoal, estaremos falando hoje sobre produção industrial no mundo, a industrialização e o seu processo. Bom, tudo tem uma origem. E como foi a origem do processo da industrialização mundial? Veja só, tudo começou no século XVIII, lá na Inglaterra, Reino Unido, onde houve a grande revolução industrial. Bom, a partir daí nós tivemos o conceito da instalação de fábricas, e estas fábricas passaram a ser instaladas próximas aos mercados consumidores. Bom, atualmente isso mudou. As fábricas hoje em dia elas tecnicamente podem se instalar em qualquer lugar, desde que haja viabilidade técnica de infraestrutura ligada à questão da rede dos transportes e também o fato de ter a capacidade energética, fontes de energia, linhas de transmissão, etc., a questão da internet. Se você tiver condições infraestruturais, hoje você pode botar fábricas e indústrias em qualquer lugar, não precisa mais necessariamente ser bem perto do mercado consumidor. Esse conceito mudou atualmente. Bom, a partir do momento em que a gente teve a Revolução Industrial, uma fábrica no início do século XX, ela era basicamente moldada como esta foto aqui, ó, mulheres trabalhando numa indústria têxtil lá na Espanha no início do século XX. Veja só, a linha de produção fabril, cada um fazendo a sua parte ali no seu setorzinho específico, e aí, num processo de montagem global desta fábrica, potencializou imensamente a capacidade de se produzir produtos industrializados. Ok, agora veja só, olha a diferença do conceito de indústria e fábrica. Uma indústria, basicamente, ela é pautada na transformação de matérias-primas, né? Só que a indústria, ela tem um processo de produção em massa, com uma intensa mecanização e automação do processo produtivo, gerando hoje em dia, por exemplo, grandes corporações multinacionais. Hoje o processo industrial ele pode englobar diversos pontos do mundo onde há uma descentralização da linha produtiva. Já uma fábrica, que é um conceito mais antigo, apesar de estarmos aqui começando também na mesma situação, é a transformação de matérias-primas, assim como a indústria, né? Só que a fábrica ela é moldada numa linha produtiva, numa mesma unidade. Ou seja, há dois tipos, a fábrica de processamento e a fábrica da linha de montagem. Ou seja, de processamento são transformações de matérias-primas, por questões mecânicas, em transformações mecânicas, químicas, físico-químicas, e tudo vai gerar o grande objetivo final, que é o objetivo principal de uma fábrica, a linha de montagem no mesmo prédio, no mesmo local, a linha produtiva. E hoje você tem um processo de automação muito intenso. E esse processo de automação muito intenso, ele também evoluiu
com a divisão do trabalho. Cada vez mais as pessoas precisam ser especializadas na sua mão de obra e cada vez mais há hoje em dia, a maior necessidade de que esta mão de obra tenha uma especialização, ou seja, é necessário cada vez mais que a gente estude. Tá? A distribuição das atividades produtivas entre pessoas ou grupos sociais de acordo com a formação, a posição que ocupam na sociedade, nas relações de produção, é a divisão do trabalho. Bom, diferença entre artesanato e manufatura. O artesanato ele é basicamente empregado na produção manual. Usa-se ferramentas, mas não se usa máquinas. Na questão inicial, os artesãos eles foram se especializando de tal forma que na linha produtiva, a partir do momento em que as tarefas foram cada vez mais especializadas, e aí, com o passar do tempo, os artesãos eles começaram a ter uma produção cada vez mais intensa. E aí nós passamos a ter uma produção manufaturada. Esse conceito de manufatura com as máquinas, né? Por enquanto a gente está falando na questão de artesanato. Mas com o início das máquinas, a gente passou a ter o seguinte: as máquinas elas passaram a ter uma linha de produção ainda muito mais intensa do que a linha produtiva manufaturada dos artesãos. Apesar de ser um processo manufaturado, era um processo manual em suma. Mas com as máquinas, hoje em dia, a indústria que manufatura coisas, né, produtos industrializados, com o poder das máquinas, fez com que houvesse uma potencialização intensa, muito maior, transcendendo em muito a capacidade de se fazer artesanato. Bom, então já que a gente está falando de máquina, vamos lá. Primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII, já falamos isso. Inicialmente foi com a indústria têxtil, a máquina a vapor, inicialmente a primeira grande máquina, depois voltada na questão da linha produtiva foi o tear mecânico, e aí houve o conceito fabril, né? A reunião de muitas pessoas trabalhando no mesmo local, no mesmo prédio chamado fábrica, e a linha produtiva acontece toda ali, diferente de indústria. Hoje em dia, aí o processo industrial ele está cada vez mais descentralizado. Hoje, para você fabricar um carro, você tem uma indústria de pneus, uma indústria de tinta, uma indústria de aço, uma indústria de borracha e plástico, e depois você junta tudo isso numa linha de montagem industrial. Essa é a diferença de uma fábrica antiga, o processo fabril, e o processo de linha de montagem industrial. Ok? Bom, aqui está a máquina a vapor, a questão do tear mecânico, na linha de produção inicial pautada nos tecidos, e não podemos deixar para trás, não podemos esquecer, já que a grande capacidade ocorreu na linha produtiva, a gente também tem uma grande capacidade na questão do transporte. Não adiantaria nada se produzir muito sem que a gente viesse também a expandir a capacidade de se transportar toneladas de uma só vez. E isso veio com o trem, as ferrovias. Veja só, na Europa, né, aos arredores da Inglaterra, e aí se expandiu para a parte central aqui da Europa, a gente passa a ter o
que de 1840 a 1880, ou seja, em apenas 40 anos, olha como as ferrovias se expandiram em apenas 40 anos. O grande segredo não foi só a industrialização com as máquinas, mas o grande segredo foi também a potencialização da capacidade da linha de transporte. Bom, hoje em dia a gente tem essa capacidade de transporte muito voltada na questão dos mares, né? Não temos mais como sobrevivermos sem o transporte marítimo, que é o mais barato, mais eficiente e o mais empregado em grande escala. Hoje em dia, grande parte esmagadora é transportada por navios de produtos industrializados. Bom, no final do século XIX, já falando sobre a segunda revolução industrial, a gente teve o advento do petróleo e da eletricidade. Imagine, as máquinas passaram a ser cada vez mais modernas com a evolução do vapor para a energia elétrica. Novos setores industriais foram surgindo com a capacidade do petróleo de produção. Você não tem só o petróleo como fonte de energia para os motores, a explosão, que foram o grande símbolo do século XX, dessa fase da linha produtiva industrial mundial, especialmente no século XX. Mas o petróleo, não só como gasolina e fonte fóssil do motor a explosão, ele também foi um grande aliado, como é hoje em dia, na questão da indústria química, da indústria de transformação. Hoje o plástico, a borracha sintética, entre tantas outras coisas utilizadas no mundo industrial, vem do petróleo. Tá? E aí isso ampliou demais a oferta de produtos e a quantidade de consumidores também se intensificou incrivelmente. Olha aqui, ó, os motores a explosão e o automóvel foi sendo o grande símbolo dessa fase e avançou no século XX com o grande fator que fez o símbolo do objeto de desejo. Até hoje é assim, né? Só que no século XX ainda mais. Bom, vamos lá. Século XX. Se nós tivemos no século XIX o processo de intensificação da industrialização lá na Europa, somente no século XX e lá para quase metade do século XX, principalmente pós-metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, é que houve a intensificação do processo industrial nos países emergentes, como os BRICS, por exemplo. Entre eles está aqui o Brasil, está aqui a China, a Índia, a África do Sul, também outros emergentes como a Argentina, o México, Turquia, a Indonésia, e assim vai. Nós tivemos uma industrialização tardia, uma industrialização que demorou a acontecer, enquanto a industrialização da Europa, que foi o início, né, o pontapé inicial da industrialização mundial foi na Revolução Industrial da Inglaterra, Europa. Então eles tiveram uma industrialização muito mais elaborada no século XIX, e hoje, século XXI, eles estão bem à frente de nós. Estamos correndo atrás. Bom, vamos lá. No século XX, o mercado consumidor de produtos industrializados se consolidou, ou seja, cresceu de forma exponencial. No Brasil, nós tivemos o início em 1930, com a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, época de Getúlio Vargas, e intensificou-se posterior à Segunda Guerra Mundial, década de 50, década de 60.
Tá? O mercado consumidor concentra-se sobretudo nas grandes cidades, onde a densidade populacional atrai a instalação de lojas e de centros comerciais. Hoje em dia você tem uma concentração infraestrutural, industrial, econômica, comercial, etc., basicamente em torno das grandes cidades. E no caso do Brasil, essa região é uma região litorânea, por todo o litoral brasileiro, especificamente no sudeste do Brasil. Okay? Terceira Revolução Industrial, a partir de 1970, indo em direção ao final do século XX e atualmente no século XXI, o advento de novas tecnologias, a chamada Revolução Técnico-Científica ou Informacional, onde há uma grande intensificação de informações, de conhecimentos, a questão do computador, da internet, da informática, e a gente precisa ter cada vez mais uma mão de obra qualificada. Então a educação é a base de tudo. E a educação básica é a garantia de um futuro promissor de um país. Um país hoje que atua intensamente e corretamente em políticas públicas voltadas para a educação básica é realmente um país que está garantindo o futuro da sua população. Não é só o ensino superior, é em suma a educação básica. Bom, hoje o comércio internacional evoluiu ao ponto de ter uma dinâmica intensa dos transportes, a forma de transportar as coisas. Hoje a gente tem o caminhão, o trem, a questão modal, tipo de transporte, ele vai variando. Terrestre, a gente tem a questão dos caminhões, dos trens e até de barcos, dependendo das hidrovias, ferrovias, rodovias, tudo isso se interligando com os portos, aonde justamente o que eu falei, a gente tem tudo colocado dentro de um container, né, que é um retângulo de aço, que um guindaste pega esse container, coloca no navio e o navio parte em direção a N lugares pelo mundo, ou seja, o transporte mais utilizado no mundo com altíssima eficiência, segurança, custo incrivelmente baixo é o transporte marítimo. E esse tipo de essa forma de transportar as coisas no mundo barateou demais o transporte internacional. Só que nem tudo é uma maravilha. Olha a questão das mudanças ambientais. O meio ambiente, infelizmente, fica com grandes impactos ambientais. A gente não pode esquecer que a gente necessita demais dos meios naturais. A gente precisa da água, dos alimentos, e tudo isso é fornecido pelos recursos naturais. Sem eles a gente sucumbe. E aí vem a questão do desenvolvimento sustentável. A gente precisa evoluir produzindo e repondo o que foi agredido. Isso se chama desenvolvimento sustentável. Não é só ver o lucro, mas sim conseguir repor os recursos explorados na natureza. Bom, aí vamos lá. A indústria automobilística é uma grande responsável nas mudanças das paisagens das cidades. A gente está entrando aqui na questão mudança ambiental, mas nós também temos as mudanças culturais, a questão do modo de se viver, do modo de se transportar. Muitas cidades estão se reorganizando, começaram a se organizar voltadas no motor a explosão, no automóvel, século XX. Só que hoje, no século XXI, está se percebendo que o transporte individual não é a melhor opção para as grandes cidades, é o transporte coletivo.
ou muitas vezes, para quem pode, dependendo da estrutura da cidade, transporte por bicicleta, transporte mais dinâmico sem depender do automóvel. É um transporte coletivo ou um transporte menos poluente. Isto é a linha da sequência de muitos países hoje em dia, entre eles vários europeus. Bom, a indústria alimentícia também, ela mudou intensamente. Hoje em dia a gente tem a indústria alimentícia sendo uma das principais responsáveis quanto ao sobrepeso, da obesidade da população de diversos países, a questão do fast food, né? Você tem o hambúrguer, a batata frita, a questão da mundialização da cultura, a questão da influência de países como os Estados Unidos na sua força econômica, acaba influenciando também o modo de consumir alimentos. E isso vem gerando índices de sobrepeso e de obesidade triplicaram no mundo desde 1975. No Brasil, esses índices também estão subindo rapidamente. O nosso bom e velho feijão com arroz precisa ser resguardado, ao invés de hambúrguer com batata frita. Ok? Bom, aí a gente termina aqui também lembrando que é de extrema importância a gente otimizar o consumo. A questão de consumir por consumir, a gente não pode esquecer do reduzir, reciclar, reutilizar objetos antes que eles virem lixo, a repensar o consumo. A gente também tem que repensar. Não é só reduzir o consumo, vou consumir menos, mas você tem que repensar antes de comprar. Realmente você precisa disso? Reciclagem é muito importante. Você não precisa ir mais na natureza pegar novos materiais. Você já pega embalagens velhas e transforma em novas. E o reutilizar é algo muito importante. Você não precisa nem entrar em máquinas para transformar. Você reutiliza um produto, uma lata de tinta vira uma lata de lixo, uma garrafa de refrigerante vira uma garrafa de água, claro, devidamente lavada. Você pode até pintar a lata de tinta, ficar bonitinha, às vezes fica até mais bonita do que você ir lá e comprar uma nova, tá? Então a gente também coloca esses conceitos de evitar que a natureza entre em colapso, porque a gente precisa demais da natureza para sobrevivermos, de recursos naturais, ok? E com isso a gente chega no final de mais uma aula. Fiquem com Deus.